Fala galera, o tema do vídeo de hoje é progressão aritmética, beleza? Vamos aqui para os conceitos iniciais. Aqui nós temos 3 exemplos e esses exemplos têm algo em comum entre eles. Nesse exemplo A, temos uma sequência numérica e do primeiro para me chegar no segundo termo, eu estou somando mais 2. E do segundo para o terceiro termo, aqui eu vou ter uma soma também, mais 2. E do terceiro para o quarto, vamos somar mais 2. E se eu quisesse descobrir qual seria o quinto termo, eu só precisaria somar 2. E ficaria 11 mais 2, 13. Beleza? Nesse segundo exemplo aqui, temos 12, 9, 6, 3, 0. Do primeiro para o segundo termo, eu estou somando menos 3, beleza? Do segundo para o terceiro, eu vou também somar menos 3. Do terceiro para o quarto termo, eu somo menos 3. E do quarto para o último, eu somo menos 3. Nesse terceiro exemplo aqui, a gente olha e pensa, será que é uma PA? Os termos são todos iguais, né? Mas aqui eu também estou tendo uma soma do primeiro para o segundo termo, eu estou tendo uma soma de 0. Do segundo para o terceiro também estou somando 0. Do terceiro para o quarto também somando 0. E assim também no último, né? Do último eu vou somar 0. E uma PA é isso. Uma PA é uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado com uma constante chamada razão. Aqui nesse primeiro exemplo, nós temos isso, é uma sequência numérica, certo? Em que cada termo, a partir do segundo, nesse caso 7, é igual ao anterior, somado com uma constante, que nesse primeiro exemplo a constante é 2, e ele é somado sucessivamente e vamos achando assim os próximos termos da PA. E o 2 é chamado de razão da PA. Então, esse exemplo A é uma PA de razão 2. O exemplo B é uma PA de razão menos 3. Eu vou somar o menos 3. E assim eu vou encontrando os próximos termos. Nesse terceiro exemplo, eu estou somando 0, mas é uma PA de razão 0. Tudo certo? Simples, uma PA é uma sequência numérica em que o próximo termo pode ser encontrado ou somado com uma constante, certo? Que se chama razão. Aqui temos uma característica especial dessa primeira, que é uma PA infinita. Aqui nós vemos pelas reticências, né? Ele não nos dá um final, ele nos dá o início, que é 5, que é o primeiro termo, mas ele não nos dá o último termo. Então é uma PA infinita. Essa segundo exemplo, a B, é uma PA finita. Eu tenho o primeiro termo e o último termo. Ela tem início e fim. E o último exemplo é também uma PA infinita. Aqui, uma classificação para essa PA, o primeiro exemplo é que ela é uma PA crescente. Como é que vamos identificar uma PA crescente? Bem, uma PA crescente, ela vai ter a sua razão maior que 0. Nesse caso, 2, positivo, certo? Esse segundo exemplo, temos uma PA decrescente. E vamos identificar através da sua razão, porque uma PA decrescente tem a razão menor do que 0, nesse caso menos 3. E aqui, com o terceiro exemplo, temos uma PA constante, ou podemos chamar de estacionária, que a sua razão ela vai ser igual a R. Sua razão, perdão, vai ser igual a 0. Tudo certo? PA notação. Usamos como
notação dos termos de uma progressão, a letra AN, em que N é o índice do elemento que indica a posição dele na sequência. Por exemplo, A4 é o quarto termo de uma progressão. Assim, uma progressão de N termos descrita por A1, A2, A3, A4, A5, AN-1, AN. Assim, temos como é a notação da PA, de N termos. Cálculo da razão de uma PA. Como a razão de uma PA é constante, podemos calcular seu valor a partir de quaisquer termos consecutivos, ou seja, do segundo termo, vamos subtrair com o primeiro, encontramos a sua razão. Ou podemos pegar o terceiro termo e subtrair com o segundo, também encontraremos a razão. O quarto termo podemos subtrair com o terceiro, assim sucessivamente, sempre subtraindo o sucessor com seu antecessor. Tudo certo? PA. Cálculo da sua razão. Aqui temos exemplo do que acabamos de ver sobre como encontrar a razão, né? Vamos pegar sempre o sucessor e subtrair com o antecessor. Por esse exemplo aqui, a razão R é igual a 15, que é o segundo termo, menos o primeiro termo, que é 13. 15 menos 13 é 2. Tudo certo? Ou podemos fazer 19 menos 17, que vamos obter também o resultado 2. A ordem não vai alterar, pois a razão é uma constante. Tudo certo? Por exemplo, esse segundo exemplo aqui, podemos pegar 9 menos 12. Como razão, a resposta será menos 3. Ou podemos pegar 3 menos 6. E podemos obter a sua razão menos 3. E nesse último exemplo aqui temos uma PA, e para achar a sua razão vamos pegar sempre o sucessor e subtrair com o antecessor, nesse caso 2x menos x. Obtemos a razão R igual a x. Ou nós podemos pegar aqui 4x menos 3x. E a razão tem que se encontrar mesmo, né? A razão é x. Tudo certo? Então, o cálculo de uma razão é simples. Para me encontrar a razão de uma PA, eu só simplesmente pegaria o seu sucessor e subtraio com o antecessor. Quando uma progressão aritmética possui apenas 3 ou 4 elementos, é possível fazer uma relação com seus elementos e tornar o cálculo dos seus termos e da razão mais simplificada. Uma PA com 3 elementos será escrita assim: x menos r, x e x mais r. Beleza? Vamos entender um pouco. Esse x menos r é o primeiro termo da PA. Beleza? O x é o termo do meio e x mais r é o último termo. O r nessa questão é a sua razão. Porque aqui, por exemplo, aqui uma PA, A1, A2 e A3, a gente subtraria R para trás e somaria a razão, o R, para frente. Tudo certo? Então, por isso fica x menos R e x mais R. PA de 3 termos. Exemplo. A soma dos 3 termos de uma PA é 72 e o produto dos termos extremos é 560. Qual é essa PA? Bem, usamos aqui como descrevemos uma PA que fica x menos r, x e x mais r. Pegamos aqui como se descreve. Vamos responder aqui. Deixa eu só dar uma organizada. Bem, se vamos pegar ali x menos r, x e x mais r,
vamos ter que x menos r mais x mais r é igual a 72. Por quê, né? Pegamos e fizemos assim. Porque ele diz aqui, ó, logo no início do enunciado, ele diz a soma dos 3 termos de uma PA. Então, vamos pegar e vamos somar aqueles 3 termos ali de cima, que é x menos r, beleza? Deixa eu ver se eu marco aqui, ó. Opa, aqui, ó, x menos r, aqui temos do x, e aqui x mais r, beleza? Então, a soma desses 3 termos é igual a 72. Fazendo esse cálculo, vemos aqui que nós temos o R, né, positivo, um R negativo e um R positivo. Podemos fazer logo a soma entre eles, vai dar 0, né? R menos R vai dar 0. Então, vai sobrar só o x, né? E vamos ter x mais x, beleza? Vamos ter esse x mais esse x mais esse x. X mais x mais x, nós vamos obter, deixa eu só apagar aqui, 3x, beleza? X mais x mais x, obtemos 3x. Isso aqui é igual a 72. E podemos, já que o 3 está multiplicando o x, passamos ele para o outro lado, dividindo. Fica x igual a 72 dividido para 3. Resulta em 24. Assim, o x ele é igual a 24. Então, já que temos o x, podemos incluir ali na nossa PA de 3 termos. X menos r, x e x mais r. Se o x é 24, ele fica assim, né? O termo do meio, o termo central, é o x. E como já encontramos que é 24, podemos substituir aqui x menos r, x, 24 e x mais r. E aqui, continuando nossa resposta, no enunciado, no enunciado ele diz assim: e o produto dos termos extremos. Quais são os termos extremos aqui? Olhando aqui no exemplo, olhando aqui, pegando x menos r e x mais r, beleza? Esses dois são os dois termos os dois termos externos, o último e o primeiro termo, beleza? E o que nós vamos fazer com ele? O enunciado diz aqui que é o produto dos termos externos. Então, a multiplicação, né? Multiplicação entre eles. Vamos pegar e colocar aqui entre parênteses x menos r vezes x mais r. E ele diz aqui no enunciado que isso é igual a 560. Beleza? Então, resolvendo aqui, ficamos com x ao quadrado menos r ao quadrado. Tudo certo? X ao quadrado menos r ao quadrado. Porém, nós já temos o valor de x. Quanto é que vale x? X vale 24. Nós só vamos pegar e substituí-lo aqui. Não em cima, né? Substituir embaixo. Vamos pegar e substituir aqui esse x ao quadrado. Beleza? Então, vamos ficar assim. 24 ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 560. Tudo certo? Vamos multiplicar com menos 1 para que a nossa incógnita menos r possa ficar positivo. Então, ficamos assim. Resolvendo o quadrado ali de 24 ao quadrado é igual a 576. Beleza? 24 ao quadrado,
576. Multiplicando por menos 1, fica negativo. Menos 576, o R fica positivo, mais R ao quadrado, isso é igual a 560. Negativo porque multiplicamos por menos 1. Vamos passar para o outro lado, né? Pegar esse 576, passar para o outro lado. Como ele está negativo, ele vai para o outro lado, positivo, né? Beleza? Então ficamos com R ao quadrado é igual a menos 560 mais 576, que fazendo essa operação nos dá como resultado 16. R ao quadrado é igual a 16, raiz de 16 é igual a 4. Tudo certo? Então aqui nós já encontramos o valor de R, o valor da razão. A razão é 4 e o termo, o x, é 24. Pronto, já matamos a questão. Portanto, a PA será formada pelos seguintes elementos: 24 menos 4, 24 e 24 mais 4. Beleza? Então nós temos essa PA. A PA que ele está pedindo, né? Qual é a PA? A PA é formada pelos números 20, 24 e 28. Tudo certo? Então, o PA de 3 termos é assim. Funciona assim, dessa forma. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, quiser voltar, volte no vídeo, reveja. E é isso aí, galera. Valeu! Oi gente, oi turma, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o professor residente de Anderley Alisson. Está dando continuidade à aula de progressão aritmética. No vídeo anterior vocês viram com o professor Carlton um pouco dos conceitos iniciais e algumas operações que envolvem esse assunto de progressão aritmética, ou simplesmente, né, PA, como vocês preferirem chamá-la. Então nós vamos aqui começar falando sobre o termo geral. O termo geral, né, para quem não sabe, não vai ser o último termo que compõe a PA, a progressão aritmética. Vai ser um termo qualquer que nós vamos encontrar na sequência aqui de termos que ela possui, né? Vai ser um termo genérico, ou seja, vai ser um termo geral que compõe a progressão aritmética. Então, basicamente, isso que seria, né, o nosso termo geral de uma progressão aritmética. Bom, para trabalhar, né, com o termo geral, nós possuímos uma fórmula de cálculo. Então, para encontrar os termos de uma progressão aritmética, nós utilizamos a seguinte fórmula, né? Então, nós temos a fórmula de termo geral, que é definida aí por AN igual a A1 mais N menos 1 multiplicado por R, em que AN é o termo que nós estamos querendo calcular, né? Ou seja, é o termo geral. A1 será o nosso primeiro termo da sequência da PA, da progressão aritmética. O N é a posição do termo que queremos descobrir. E o R é a razão, né? Como vocês já viram no vídeo anterior, como trabalhar aí com uma PA de razão, certo? Então, para ficar melhor o entendimento, a gente vai estar aqui trabalhando com um exemplo. Então, nós temos aí: calcule o 10º termo da PA, definida aí por esta sequência de 26, 31, 36, 41 e assim sucessivamente, certo? Então aqui a gente tem a nossa fórmula do termo geral, como já vimos anteriormente, né? AN igual a A1 mais N menos 1 multiplicado por R. Então a solução, né,
será identificar entre os elementos que compõem a PA que foi nos dada, os elementos que compõem a fórmula, ou seja, aqui a gente encontrou A1, que é o primeiro termo que compõe a sequência da progressão aritmética. Então nós encontramos ali o número 26. A razão a gente pode encontrar subtraindo, né, entre os termos da sequência. Então a gente pegou ali o 31, subtraiu pelo 26 e achou a razão igual a 5. Né? A gente encontraria esse mesmo resultado se a gente pegasse ali o termo 36, subtraísse com o termo 31 e a gente encontraria essa razão 5, né? Que comprovaria a veracidade dessa progressão aritmética. E o n, que é o termo ao qual nós queremos encontrar, que ele definiu ali como o 10º termo, correto? Então a solução nós vamos substituir esses elementos que nós encontramos direto na fórmula do termo geral. Então aqui a gente tem a nossa fórmula, nós vamos substituir. O AN agora se torna A10, já que o N foi definido. O A1, que era o termo inicial, né, o primeiro termo que compõe a sequência, é o 26, mais N-1, que agora se torna 10 menos 1, N foi definido como 10, multiplicado por 5, 5 é a razão. Nós efetuamos ali aquela subtração entre parênteses, A10 igual a 26, mais 9 multiplicado por 5, né? Nós pegamos ali o resultado, multiplicamos pela razão 5, realizamos essa multiplicação, então nós temos aí A10 igual a 26 mais 45, A10 é igual a 71. Portanto, né, o 10º termo da progressão aritmética indicada é igual a 71. Então, esse seria, né, o termo geral, um termo qualquer, um termo genérico que a gente vai encontrar através dessa fórmula. Ali a gente vai encontrar ele no decorrer na sequência, né, um dos termos que vai compor uma progressão aritmética. Então esse é o termo geral. Dando continuidade, nós vamos estar falando agora da soma dos n primeiros termos de uma PA. Então, a soma dos n primeiros termos, para encontrar a soma dos termos de uma PA, seja ela finita, né, nós temos uma fórmula que é definida por esta. Então nós temos aqui Sn igual a A1 mais AN multiplicado por N sobre 2. Então essa é a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PA finita. Nós vamos aqui identificar cada elemento que compõe essa fórmula. Então Sn será a soma dos n primeiros termos da PA. O A1 é o primeiro termo da nossa PA. O AN é aquele que vai ocupar a enésima posição na sequência. E o N é a posição do termo, certo? Então aqui a gente vai trazer um exemplo. Temos então, seja a PA definida aí por esta sequência de termos 10, 8, 6, 4 e 2. A questão é a seguinte, né? Qual será a soma dos 4 primeiros números? Então nós temos a fórmula de cálculo da soma dos n primeiros termos. Nós vimos já anteriormente, né? Sn igual a A1 mais AN multiplicado por N dividido por 2, tudo isso, né, dividido por 2. Então, como feito anteriormente, a solução vai envolver a gente identificar esses elementos que foram definidos aí na PA para substituí-los na fórmula. Então, nosso N, que é o número do termo a ser encontrado, é igual a 4. O nosso A1, que é o primeiro termo da sequência, é o número 10. E o nosso AN, ou seja, é o enésimo termo na sequência, né, será o número 4, certo? Então, a solução aqui, nós vamos substituir esses valores que nós encontramos direto na fórmula.
Então aqui a gente tem a nossa fórmula Sn igual a n multiplicado por A1 mais AN. E isso tudo, né, dividido por 2. Substituindo, a gente vai ter o que? S4. O n é igual a 4. Isso é igual a 4 multiplicado por 10 mais 4, né? O n se tornou 4, o A1 se tornou 10 e o AN se tornou o número 4. E tudo isso dividido por 2. Nós realizamos aí essa operação, essa distributiva entre o 4 multiplicando 10 e o 4 multiplicando 4. Então nós temos aí 40 mais 16, tudo isso dividido por 2. Realizamos esta soma, 40 mais 16 é igual a 56, dividido por 2. Então nós temos aí que a soma dos 4 primeiros números que compõem esta PA será igual a 28, ou seja, S4 é igual a 28, certo? Então essa é a fórmula, é isso que vai envolver aí para a gente encontrar a soma dos n primeiros termos de uma PA, seja ela finita. Espero que tenha ficado entendido. Obrigado pela atenção de todos. Se vocês tiverem curtido esse nosso vídeo, deixa o like, a gente agradece e até a nossa próxima aula.